Ai, vai ser... Ai, vou começar de novo. Posso de novo? Pode. Olá, sou Sabrina Fidalgo, sou realizadora de cinema e eu estou aqui na Neon Mind para falar com vocês sobre o próximo workshop que eu vou ministrar, que se chama Cinema Bullshit, Técnicas de Roteiro e Escrita Criativa. Esse workshop ele vai acontecer durante o dia inteiro, dia 29 de julho. Vão ser 8 horas de workshop. Para você ficcionalizar uma história, para você colocar no papel uma história que vai ser um roteiro para cinema ou para televisão, ou mesmo que seja um texto para as redes sociais, você tem que dominar as técnicas. Porque não basta só você colocar o que você tem na sua cabeça aleatoriamente numa folha de papel. Vocês vão aprender um pouco mais sobre técnicas de narrativa, técnicas de roteiro. Esse workshop ele é válido não somente para profissionais do cinema, mas para qualquer pessoa que tenha interesse em ficcionalizar suas próprias histórias. O mais importante é que depois, a partir disso, a gente aprenda como é que a gente vai estruturar isso num roteiro. Você coloca o título do seu filme ou da sua história, seja ela qual for, e você coloca sempre os seus dados embaixo do título, porque é sempre importante a gente deixar a nossa marca em qualquer conteúdo que a gente produza de forma criativa. Então você tem sempre que colocar o seu nome, seu sobrenome, seu endereço, seu e-mail, seu telefone. Isso tudo só na primeira página. Na segunda página, começa sempre com a palavra fade in e termina sempre com a palavra fade out. Isso por quê? Porque você está abrindo a história. O fade in é a entrada. Mas como é que você começa a contar essa história? A gente tem que entender que um roteiro, na verdade, ele tem que ser pensado de forma imagética. Ele não é um livro, Eu não vou estar contando detalhes de um cenário, por exemplo, Então, assim, é tudo muito conciso, muito prático. Como é que você vai pegar essa história que você tem na sua cabeça e vai colocar no papel de um jeito que essa história vire um roteiro para o cinema? E não é tão simples assim, eu tive a ideia de contar a história da minha avó, eu vou escrever a ideia toda no papel. Não é assim que funciona. Porque o cinema é diferente da literatura e é diferente do teatro. Então são várias maneiras de se ficcionalizar uma história para meios diferentes. Então, se a gente escolhe o meio do cinema, por exemplo, o roteiro tem que ser muito bem estruturado. Você não vai colocar que a minha avó está sentada em Berlim, numa cadeira velha de noite. Não é assim que funciona. Você não precisa fazer essa descrição toda. Cinema também é a arte da síntese. Você vai sintetizar todas essas informações num cabeçalho. E cada vez que uma dessas informações mudar, você vai ter que colocar um novo cabeçalho. Por exemplo, eu comecei uma cena num determinado lugar, só que era de dia. Se na cena seguinte mudar para de noite, a gente já vai ter que colocar um novo cabeçalho para indicar a noite. Então esse é um dos pequenos exemplos em termos de narrativa cinematográfica e técnicas de roteiro. Para quem é digital influencer, eu acho que esse curso vai ser essencial, porque hoje em dia, para você se comunicar com o público nas redes sociais, você também tem que ser muito sucinto, Não é um textão que você vai escrever. Tem lugares para isso, é claro, o Facebook, por exemplo, é um lugar onde textão bomba. Mas o lugar mesmo dos digital influencers é o Instagram. O Instagram é uma rede social imagética. Ele não é um lugar para você ficar escrevendo um textão. Então você tem que ser muito conciso e criativo. E para isso a gente vai estar falando do uso das hashtags, a natureza dessas hashtags. Todas elas têm uma função, entendeu? As hashtags elas funcionam meio que como database, de todas essas informações que se interligam. Então fica muito mais fácil achar, de repente, uma pessoa que é digital influencer e está falando especificamente de moda, quando ela coloca as hashtags certas, do que o contrário. Então, assim, a gente vai estar falando também como construir uma narrativa sucinta para os digitais influencers. E daí por diante, tem várias outras possibilidades que eu já falei aqui. Essa foi só uma palhinha do que vai acontecer aqui na Neon Mind, dia 29/7, quando eu vou estar ministrando o Cinema Bullshit, técnicas de roteiro e escrita criativa. Eu vou estar esperando você pra gente viver essas 8 horas de muita informação, alegria e aprendizado. Um beijo, até lá!